Boa tarde, bom dia, galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa primeira videoaula online, onde vocês poderão acessar meu canal de YouTube e assistir e tirar as dúvidas de vocês. E vou postar também link com outras videoaulas do mesmo assunto, se eu encontrar no YouTube para vocês assistir, tá? Então vamos ver o nosso primeiro assunto. Nosso primeiro assunto tem como título os números inteiros e a reta numérica. É para vocês ler no livro nosso, mesmo de sala de aula, a página 42 e logo em seguida a página 43, tá bom? Em anos anteriores, estudamos a sequência dos números naturais, que são o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9 e sem fim. Essa sequência de números naturais foi os primeiros números que foi inventado pelos seres humanos. Eles inventaram por necessidade. Com o passar do tempo, o ser humano começou a colecionar objetos, a criar gado, animais. Então, para contabilizar esses objetos, essas criações de animais, eles inventaram os números para poder marcar quantos objetos tinha, tá bom? Essa sequência é formada pelo zero e pelos números inteiros positivos. Também podemos escrever a sequência dos números inteiros negativos, tá bom? A sequência dos números negativos inteiros. Vamos começar em ordem decrescente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Essa é a ordem decrescente. A junção desses dois tipos de números, os positivos e o negativo, aí essa reunião formou aí a sequência dos números inteiros. Aí. A reunião dessa sequência corresponde à sequência dos números inteiros, onde é formado pelos números positivos e pelos números negativos, onde o zero é o meio dessa sequência. Esses números não tem fim nem para o lado direito, que continua 7, 8, 9, 10, 11 sem fim, e continua também sem fim para o lado negativo, menos 7, menos 8, menos 9, menos 11, aí sem fim. Observe como podemos representar esses números na reta numérica. Essa aqui é uma reta, é chamada de reta numérica porque a gente colocou os números, tá bom? Aí, o ponto O indica a origem da reta numérica e corresponde ao número 0. A partir da origem, definimos o sentido negativo e o sentido positivo. Aí representado com as setinhas, sentido positivo e sentido negativo. E nesse O representa a origem e a origem é o 0. Então, aí esses números são positivos para o lado direito e negativo para o lado esquerdo. Lendo logo em seguida esse quadradinho que está do lado direito aí em cima. Em uma reta numérica, em uma reta a marcação e a marcação, entre uma marcação e a marcação seguinte, usamos uma mesma unidade. Isso significa que tudo é a mesma distância de um pontinho para outro. 1, aí a distância do 1 para o 2 é a mesma do 3 para o 2, que é a mesma do 4 para o 3. Sempre uma unidade é maior do que a outra e sempre a mesma distância, no sentido positivo. E no sentido negativo do mesmo jeito. Essa seta indica que a sequência dos números inteiros continua infinitivamente no sentido negativo. Olhando aqui abaixo do zero, os números menos 1, o 0 e 1 são números consecutivos, pois vem logo um logo depois do outro.
e na sequência 2 números inteiros. Então, são chamados de número consecutivo aqueles números que vêm um após do outro. Tipo aqui, o 1, o 2, o 3 e o 4 são números consecutivos que vêm logo um após do outro. Do mesmo jeito aqui do lado negativo. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3 são números consecutivos que vêm um após o outro. Tá bom? Vamos ler aqui. O número menos 6 é antecessor do número menos 5, pois vem logo antes dele, na sequência dos números inteiros. Também temos que menos 5 é sucessor do menos 6, pois vem logo depois dele, nessa sequência. Essa seta indica que a sequência dos números inteiros continua infinitivamente no sentido positivo. Vamos falar mais sobre o antecessor e o sucessor. Vamos aqui marcar o 4. O 4, quem é o sucessor do 4? Sucessor, aquele que vem depois. O 5. O antecessor é o 3. Do mesmo jeito aqui do lado negativo. Quem é o sucessor? O sucessor sempre é maior. Quem é o sucessor de menos 4 é o menos 3. E quem é o antecessor do menos 4 é o menos 5. E assim vai. Olha, o 1 é maior do que o 0. O 2 é maior do que o 2. O 3 é maior do que o 2 e maior do que o 1 e maior do que o 0. Do mesmo jeito aqui do lado negativo, ó. O menos 6 é maior do que o menos 7, o menos 5 é maior do que o menos 6, o menos 3 é maior do que o menos 4. Lembrando que aqui, ó, para frente, cada número é maior do que o outro. O 1 é maior do que o 0, o 2 é maior do que o 1, o 3 é maior do que o 2. Então, quanto mais para cá, mais por sentido direito, quanto vir mais para cá, maior é o número. Do mesmo jeito aqui no sentido negativo, ó. Então, quanto vir mais para o lado direito, maior ele é. Então, o menos 2 é maior do que o menos 3, que é maior do que o menos 4, que é maior que o menos 5, que é maior do que o menos 6. Tá bom? Dando continuidade. Cite 3 números inteiros consecutivos e negativos. Então, 3 números consecutivos, inteiro e negativo. Por exemplo, o menos 6, o menos 5, o menos 4. São 3 números negativos e são consecutivos porque vem um após do outro. Do mesmo jeito é o menos 20, o menos 19 e o menos 18. São números consecutivos inteiros negativos. Tá bom? Então vamos dar continuidade. Também podemos representar um número positivo acompanhado do símbolo, esse símbolozinho mais. Assim, o número 7, por exemplo, pode ser representado com um sinalzinho de mais, chamado mais 7. E esse mais significa que o número é positivo. Mas quando um número é positivo, não é necessário ter esse sinal de mais, como está bem aqui na reta numérica. Os números positivos não é necessário ter o sinal de mais, mas os números negativos, sendo negativo, para ser negativo precisa do sinal de menos. Sem esse sinal de menos não dá para saber se o número é negativo. Sem esse sinal de menos ele fica sendo positivo, tá bom? Então vamos dar continuidade. Aqui na página 43, a página seguinte, a distância de um ponto à origem na reta numérica. Considere a reta numérica, o ponto A, correspondente ao número 5. E o número B, e o ponto B, corresponde ao número 3. Observe a distância de cada um desses pontos à origem. Como na aula, na página anterior, foi chamado de origem, é o ponto 0 da reta numérica, tá? Esse O é de origem. Então, quer saber qual é a distância do 0 até o ponto B. Aqui no ponto B tem 3. Isso significa que a distância do ponto B até o 0 é de quantas unidades?
é de 3 unidades. A gente começa a contar daqui, ó. 1, 2, 3. Ou fazer 3 menos 0 é 3. Então, a distância é de 3. E a distância do ponto A até a origem é de quantas unidades? 5 unidades. Tá bom? Então, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Essa é a distância. Definimos como módulo ou valor absoluto de um número, a distância do ponto correspondente a um número, a origem da reta numérica. Assim, temos que é chamado de módulo de menos 5 é igual a 5. Com a distância sempre é distância positiva. É de 5 unidades ou 3 unidades. Ó. Então, módulo de menos 5 é a distância do menos 5 até o zero, que é de 5. O módulo de 3 é 3, que é a distância do zero até o 3. O módulo de menos 7, todo módulo é a distância desse número até o zero. A distância é de quanto? É de 7, tá bom? Também podemos indicar o módulo de um número usando essas duas barrinhas. Sempre quando tiver essas duas barrinhas, significa que é um módulo, tá bom? Em relação aos exemplos apresentados anteriormente, temos que, em vez de colocar menos 5, lá, a gente coloca o módulo de menos 5. O módulo de menos 5 é igual a 5. Aí coloca assim as barrinhas, tá? As barrinhas, que é a distância do 5 até o zero. O módulo de 3 é 3. Sempre módulo é a distância deste número até o zero, tá? Veja outros exemplos. O módulo de menos 10 é 10. O que significa esse 10 é? É a distância do ponto 10 aqui até o zero. O módulo de 2 é 2, que é a distância do 2 até o zero. O módulo de 0 é a distância do 0 ao 0, que é 0. O módulo de menos 7 é a distância de menos 7 até o 0. A distância de menos 7 até o 0 é 7 unidades. Tá bom? Aqui tem uma observação. Quais são os números inteiros? São iguais ao seu módulo. Então, os números inteiros positivos é o zero, que ele é igual ao seu módulo. 0 é igual a 0. Agora observe na reta numérica a distância dos pontos correspondente aos números 4 e a menos 4 até a origem, que é o zero. Tá bom? Aqui tem a reta numérica com 7 números à direita e 7 números à esquerda. É para vocês observar a distância do ponto D e do ponto C até a origem. Então, a distância daqui do 0 até o 4 é de 4 unidades. 1, 2, 3, 4. E a distância do 0 até o menos 4 também é de 4 unidades. Note que essas distâncias são iguais. Nesse caso, dizemos que os módulos 4 e menos 4 são números opostos ou simétricos. Toda vez que um número positivo e um negativo têm o mesmo módulo, a gente diz que eles são simétricos. Tipo aqui, o 3 com menos 3. Eles são simétricos porque estão na mesma distância. O 2 do 2 até o 0 e do menos 2 até o 0. Do 7 até o 0 e do menos 7 até o 0. Esses números são chamados de números simétricos, tá bom? Veja outros exemplos. O módulo de 5 e menos 5 são números opostos. Um é positivo e um é negativo. Eles são chamados de números simétricos. O módulo de menos 6 e de 6 são números opostos. Por que é oposto? O oposto de positivo é negativo. E sempre que um número é oposto ao outro, eles são simétricos, porque um fica do lado direito e o outro do lado esquerdo. Tá bom? O que tem
Em comum os módulos de dois números opostos. Resposta: os módulos são iguais. Todas as vezes que os números são opostos, os módulos são iguais. O módulo de menos 6 é 6 e o módulo de 6 positivo também é 6. O módulo de 5 é 5, o módulo de menos 5 também é 5. Lembrando que o módulo não tem sinal. Se for negativo, fica positivo, que o módulo é a distância de qualquer número à sua origem, tá bom? Então, gente, essa aqui foi a nossa primeira aula. Qualquer coisa, vocês entre em contato comigo via WhatsApp, tá bom? E é isso aí. Então, um abraço para todos e bons estudos. Dando continuidade ao nosso assunto aqui. Então, aqui eu fiz uma reta numérica, tá? Reta numérica onde a origem é o 0. Aí do lado direito tem menos 1, tem 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, dando continuidade, o 8, o 9, eu coloquei aqui mais uma parte positiva, 20, 21, 22, 23, 24 e continua sem fim. E do lado negativo tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e vai indo sem fim. Coloquei mais uma parte ainda anterior ao menos 6, então menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, até chega no menos 20, que é bem menor do que o menos 5, do que o menos 2. Aí tem o menos 20, o menos 21, menos 22, menos 23. Então, quanto mais para cá for, menor esse número é. Então, eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês como é que a gente indica o antecessor e o sucessor dos números inteiros, tá? Comecei pelo 0. Aqui tem um 0 nessa reta. Quem é o antecessor? O antecessor é o número que vem antes. Então, o antecessor de 0 é quanto é? É menos 1. E quem é o sucessor de 0 é o 1 também. Aí tem o menos 3. Você olhar bem aqui o menos 3. É o que vem antes. Quem é que vem antes de menos 3? É o menos 4. Tudo bem? E quem é o sucessor de menos 3? O sucessor é aquele que vai ficar maior. Maior do que o menos 3. É o menos 2. Tudo bem? Aí agora aqui tem um 5. Eu coloquei aqui para vocês um 5 positivo e um 5 negativo para vocês verem a diferença. Olhando lá na reta numérica, aqui no 5. No 5 positivo. 5 positivo. Quem é o sucessor do número 5? É o 6. E o antecessor é o 4. Então, vamos colocar lá, aqui no positivo. Quem é o sucessor é o 6. E o antecessor é o 4. Isso aqui vocês sabem, né? E se for negativo? O menos 5. Quem é o antecessor de menos 5? O antecessor de menos 5 é o menos 6. E o sucessor é o que vem depois. O que vai logo depois. Então, é o menos 4. Então, o menos 5 aqui é o menos 6. E do menos 5 é o sucessor menos 4. Outros exemplos aqui do lado direito. O antecessor de 2 é 1. Esse aqui vocês sabem. O sucessor é o 3. E for menos 2? Vocês podem olhar lá em cima. O antecessor de menos 2 é menos 3. Quanto maior o módulo do número, menor ele é, viu? E o sucessor de menos 2 é menos 1. Qual é o antecessor de menos 22? Eu coloquei para vocês observar aqui. O antecessor de menos 22 é menos 23. Aqui em cima. Menos 23. Eu coloquei o 22 duas vezes. E quem é o sucessor de menos 23? É o menos 21. Tudo bem? Então, gente, aqui é um exemplo que eu passei para vocês e vou passar uma atividade onde vocês vão indicar o antecessor e o sucessor dos números, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Que situações que são expressos com os números inteiros?
com os números inteiros positivos e com os números inteiros negativos. Então, gente, esses números inteiros, ele foi inventado porque tem situações que só pode ser expresso com eles, tá? Situações que são expressas com números positivos. Primeiro, saldo bancário. Um saldo. Saldo bancário. Saldo bancário, se a pessoa tem dinheiro lá no banco, se ele colocou lá, vamos dizer, se ele depositou o saldo bancário, depositou dinheiro, se depositou dinheiro, então ele depositou vamos dizer que foi R$ 70, então o depósito é mais 70. Agora, se ele vai sacar o dinheiro, vou colocar aqui, sacar o dinheiro, vai sacar R$ 50, então vai ser menos 50 na conta dele. Do mesmo jeito, dívidas. Se a pessoa está devendo, coloca aqui, dívidas também, dívidas. Se a pessoa está devendo R$ 50, se botar R$ 100, está devendo R$ 100, então a gente representa com sinal de menos. Se a pessoa tem um saldo num banco, tem lá na sua conta, ele tem R$ 20 lá na sua conta, então, se for um sinal de mais, significa que ele tem R$ 20 lá. Agora, se tiver um sinal de menos, significa que ele está devendo. Se tiver um sinal de menos lá no saldo do banco, vou colocar aqui de novo, saldo. Se tem 30 com sinal de mais, então ele tem o dinheiro lá. Tem o dinheiro. Agora, se tiver o sinal de menos 30, significa que ele está devendo o banco. Deu para entender aí? Está devendo o banco. Tudo bem? Outra situação que é representado com os números positivos e negativos são as altitudes. Você sabe o que é altitude? Altitude são a altura. Vou colocar aqui positivo e negativo. Altitude. Vamos imaginar que aqui existe uma montanha. A montanha, se a montanha tiver só assim, é uma altura. Agora, se logo abaixo tiver um rio, a altura da montanha em relação ao nível do mar, deixa eu afundar mais esse mar. Aqui é dentro d'água, viu? Essa parte aqui e essa parte aqui é no seco. Então, é chamado de altitude positiva. Altitude positiva, a altura em relação de uma montanha em relação ao nível do mar. Se essa montanha em relação ao nível do mar for 100 metros, significa que é 100 metros positivo, a gente representa positivo, tá bom? E agora, abaixo do nível do mar, essa altura aqui é uma altitude que a gente chama de negativo. Se tiver 100 metros de profundidade, a gente indica com sinal de menos, tudo bem? Então, a altitude acima do nível do mar, a gente representa com sinal de mais. E abaixo do nível do mar ou do rio, qualquer situação, um rio ou lago, a gente representa com sinal de menos. Tudo bem? Outras situações que envolvem os números positivos e os números negativos, que é temperaturas. As temperaturas que vocês veem aí passando no jornal, né? As temperaturas que em alguns lugares são representadas com graus Kelvin, Fahrenheit, mas aqui no Brasil é representado com graus Celsius. Tudo bem?
Se a temperatura é a 0 graus, significa que a 0 graus a temperatura começa a congelar e a descongelar, tá bom? Então, se a temperatura for positiva, é representado com, se a temperatura for 30 graus Celsius, é representado desta forma aqui. Não é obrigatório ter o sinal de mais. Toda vez que o número não tiver sinal nenhum na frente, significa que ele é positivo. A gente não diz que a temperatura é de mais 30. Às vezes pode dizer, mas o normal é só falar que é 30. Quando falar que é 30, significa que a temperatura é positiva. Se a temperatura for de 20 graus Celsius, significa que a temperatura é positiva. Se a temperatura estiver da seguinte forma, com esse sinalzinho de menos, significa que a temperatura é abaixo de zero, que é menos 25 graus Celsius, que está congelado. Lembrando que a 0 graus Celsius começa a derreter a água e descongelar a água e a congelar. Então, menos 1, já a água ela tem parte congelada e parte descongelada. Uma temperatura de menos 10 graus Celsius, então tem que ter esse sinalzinho de menos na frente. Então, gente, eu mostrei para vocês aqui algumas situações que são representadas com números positivos e com números negativos. A invenção desses números ocorreu por conta disso, que antigamente o pessoal só representava quantidade de gado, quantidade de galinha, quantidade de objetos que tinha. Aí, com o passar do tempo, aí foi aparecendo situações que era obrigatório inventar outros números para poder representar essas quantidades. Igual a altura de uma montanha acima do nível do mar representa com um sinal de mais, 70, como é esse aí, 100 metros de altura. E se for abaixo do nível do mar ou de um rio, negativo. Saldos bancários. Se a pessoa tem dinheiro, lá no banco é representado com sinal de mais. Se a pessoa depositar dinheiro, é representado com sinal de mais. Se a pessoa sacou 50 reais, então é representado com sinal de menos, que está tirando do banco. Se a pessoa está devendo lá no banco, também é representado com sinal de menos. Tudo bem? E essa última situação que eu mostrei para vocês, que é as temperaturas em graus Celsius, negativo abaixo de zero e positivo acima de zero. Então, há outras situações também. Tá bom, gente? Então, essa aí foi a nossa primeira aula. Um abraço para vocês e bons estudos. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau.